Olá, vou comentar agora o artigo 31 da Lei Complementar 17. Adianto que esse artigo ele prevê aí 27 incisos, tá? 27 incisos. E um desses incisos, o inciso 7, ele fala um pouco aí do Tribunal Pleno tendo competência para indicar membros do Tribunal Regional Eleitoral, tá? Esse inciso 7 será o primeiro inciso que nós vamos abordar aqui no nosso estudo. E antes de eu falar do inciso 7, e antes de eu falar do parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º e parágrafo 4º, que também falam do TRE, eu vou falar do artigo 120 da Constituição Federal, que traz informações relevantes sobre o Tribunal Regional Eleitoral, beleza? Então vamos lá para esse inciso 7. Veja bem, olha só. Compete ao Tribunal Pleno indicar, por escrutínio secreto, indicar magistrados e indicar juristas e os respectivos suplentes para a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Então, quando fala indicar magistrados, pode ser tanto o desembargador quanto o juiz, tá? Porque magistrado é uma expressão que tem um conceito amplo, indicando tanto o juiz quanto magistrado, tá? Beleza. Ou, aliás, tanto o juiz quanto o desembargador. Então, assim, perceba que a indicação do Tribunal Pleno para a composição do Tribunal Regional Eleitoral é uma indicação aí por escrutínio secreto, é uma votação secreta, né? Os 26 desembargadores se reunirão e eles vão votar em quem eles indicam para compor aí o Tribunal Regional Eleitoral, e isso é de forma secreta, beleza? Ok, então vamos ler o artigo 120 da Constituição Federal para você entender um pouco melhor como funciona aí o Tribunal Regional Eleitoral. Então, veja bem, artigo 120 eu coloquei aqui embaixo, veja bem. Artigo 120 da Constituição Federal. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Beleza. Então, nós temos 26 estados brasileiros. Temos 26 tribunais regionais eleitorais. E como nós temos um Distrito Federal, temos um Tribunal Regional Eleitoral no Distrito Federal. Então, na verdade, dentro do território brasileiro, existem 27 unidades federativas entre estados e Distrito Federal, e por isso existem também 27 tribunais regionais eleitorais. Beleza? Cada uma das capitais tem um tribunal regional eleitoral e no Distrito Federal também. Tá. Então, quantos membros tem cada um desses tribunais regionais eleitorais? Cada um desses tribunais regionais eleitorais tem 7 membros. 7 membros. Então, se você somar todos, né, os 7 membros de cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais, o total de membros de tribunais regionais eleitorais em todo o Brasil é um número de 189 membros. Enfim, cada tribunal regional eleitoral tem 7 membros, beleza? Então, em Manaus tem um tribunal regional eleitoral, tá? Que é o TRE do Amazonas. Esse TRE do Amazonas é formado por 7 membros. Desses 7 membros, a Constituição Federal diz de onde vem cada um desses 7 membros. Então, veja bem, parágrafo 1º. O Tribunal Regional Eleitoral compor-se-ão mediante eleição, olha aí, ó, eleição pelo voto secreto de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, ó, o Tribunal de Justiça do Amazonas tem 26 desembargadores. 2 desses 26 serão eleitos por votação do Tribunal Pleno para compor o quadro de membros do Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Beleza. Então, o Tribunal Pleno vai escolher, vai votar dentre 2 pessoas entre
os 26 membros do Tribunal Pleno para fazer parte aí do Tribunal Regional Eleitoral. Beleza? Não tem muita dificuldade aqui nesse inciso, não. O inciso 2, ó. Mediante a eleição pelo voto secreto de dois juízes, dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal Pleno também escolherá esses dois juízes de direito aí, tá? Perceba, doutores, perceba que aqui, ó, eleição de dois juízes, e tudo mais, tá? Essa eleição, a pessoa escolhida vai ser um desembargador. Quando esse desembargador começar a atuar lá no Tribunal Regional Eleitoral, ele vai desempenhar a função de juiz eleitoral. Ok, então perceba a diferença aí, tá? Um desembargador passará a atuar como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Beleza. Aí, vamos para o inciso 2. O juiz de direito e o desembargador do Tribunal de Justiça, os dois de cada um, né? Serão eleitos pela votação do Tribunal Pleno. Agora, imagina que o inciso 2, os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão de um juiz do TRF, Tribunal Regional Federal, com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de um juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Então perceba que nós temos o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e nós temos o Tribunal Regional Federal, que engloba inclusive Amazonas, engloba Goiás, engloba vários estados. O Tribunal Regional Federal, cuja jurisdição inclui o Amazonas, é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, um juiz federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região será escolhido pelo Tribunal Regional Federal para fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral. Então, perceba que não é o Tribunal de Justiça do Amazonas que vai escolher um juiz federal para fazer parte do TRE. Não. O Tribunal de Justiça do Amazonas escolhe apenas o juiz de direito e o desembargador. Então, assim, perceba a importância do Tribunal Regional Federal aí na escolha de um membro do Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Então, assim, esse inciso 2 não tem muita dificuldade na interpretação, não. Beleza? Ok. Então, a preferência é que o juiz seja do TRF da capital Manaus. Um juiz que seja vinculado ao TRF da capital Manaus. Se não for possível, aí o TRF pode escolher qualquer juiz de qualquer TRF, tá? Beleza. Vamos para o inciso 3. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão por nomeação pelo presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Aí aqui é o seguinte, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça, de acordo com o artigo 31, inciso 7 da Lei Complementar 17, o Tribunal Pleno vai indicar os juristas que serão membros do Tribunal Regional Eleitoral. Esses juristas, na verdade, são esses advogados aqui. Tá? O que acontece? Acontece da seguinte forma. A OAB vai fazer uma lista de 6 advogados e vai enviar para o Tribunal de Justiça do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai escolher aliás, não, aqui é diferente. Aqui é diferente do 5º Constitucional. Desculpe. Na verdade, o Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio do Tribunal Pleno, né, um dos órgãos do Tribunal de Justiça é o Tribunal Pleno. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas vai escolher 6 advogados e vai enviar esta lista sextupla para o presidente da República, falando, olha, senhor presidente, temos aqui 6 advogados que estamos indicando
para ser membro do Tribunal Regional Eleitoral. Aí o presidente da República vai escolher 2 dos 6 indicados, o presidente da República escolhe 2. Beleza? Ok. E aí essas 2 pessoas que o presidente da República escolher, o presidente da República vai nomear para fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral, ok? Beleza. Aí, agora vem o parágrafo 2º do artigo 120 da Constituição Federal. Veja bem, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá o seu presidente e o seu vice-presidente, dentre os desembargadores. Tá? Então, perceba que os desembargadores do Tribunal de Justiça são 2 desembargadores do Tribunal de Justiça serão juízes do Tribunal Regional Eleitoral. Um desses desembargadores será o presidente do TRE, outro desses desembargadores e o outro será o vice-presidente do TRE. Beleza? Somente esses 2 que poderão ser presidente e vice. E quem é que vai escolher quem vai ser o presidente e quem vai ser o vice desses 2 desembargadores? Vai ser todos esses outros membros aqui, os 2 juízes de direito, o juiz federal e os 2 advogados. Beleza? Eles vão escolher, e os 2 desembargadores também, eles vão escolher qual dos 2 desembargadores será o vice, qual dos 2 será o presidente do TRE. Beleza? Tá. Assim, o TRE, só para complementar aqui a informação, essas pessoas aqui que são eleitas e essas 2 pessoas que são escolhidas, então perceba que o TRE tem 7 membros. 4 desses membros, os 2 juízes e os 2 desembargadores, serão eleitos pelo Tribunal Pleno por meio de votação secreta. Os dois advogados, eles serão escolhidos pelo presidente da República depois que o Tribunal de Justiça escolher por meio de votação secreta quem vai ser esses 6 juristas, e aí o presidente do tribunal, o presidente da República vai escolher 2, beleza? E esse outro aqui, juiz federal, ele não será votado, ele será escolhido, não será votado pelo presidente, pelo Tribunal de Justiça, ele será escolhido pelo TRF, beleza? Perceba, doutores, que cada um desses membros aqui, cada um desses 7 membros do TRE, eles vão ficar como membros do TRE não pela vida inteira, e sim por 2 anos, tá? E como é que eu sei que vai ficar por 2 anos? Porque está na Constituição Federal e porque também está na Lei Complementar 17. Então, assim, o artigo 120, que eu queria ler junto com vocês, é esse artigo aqui, o artigo 120 da Constituição Federal. Espero que você tenha compreendido esse artigo 120. Agora, vamos voltar para o inciso 7 do nosso artigo 31 da Lei Complementar 17. Então, Lei Complementar 17. Em matéria administrativa, compete ao Tribunal Pleno, inciso 7, indicar por escrutínio secreto, votação secreta, magistrados, ou seja, juízes de direito e desembargadores, na verdade, 2 desembargadores e 2 juízes, indicar juristas, 6 advogados, né? E os respectivos suplentes para a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Beleza, até aí tudo bem, ele não está falando do tempo de 2 anos, né? Agora, se a gente ler o parágrafo 1º, veja bem, os desembargadores indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral serão escolhidos pelo Tribunal Pleno, mediante a eleição pelo voto secreto dentre seus membros. Beleza? Isso aí também a gente já sabia. Parágrafo 1º. Os juízes de direito indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral serão escolhidos mediante eleição por voto secreto do Tribunal Pleno dentre os juízes de segunda instância, ou seja, somente os juízes da capital é que poderão ser escolhidos, 2 deles, né, para fazer parte do Tribunal Regional Eleitoral. O juiz do interior não pode ser escolhido para fazer parte do TRE. Simples assim, tá? Ok. Aí vem o parágrafo 2º. Os desembargadores e juízes de direito indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos. 2 anos. No mínimo. E nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então,
Aí vem, os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. O que significa o parágrafo terceiro? Significa que os juízes e os desembargadores, eles serão membros do TRE por 2 anos, no mínimo por 2 anos, mandato de 2 anos, e aí eles poderão ser reeleitos novamente e poderão ficar mais 2 anos. Eles nunca poderão ficar mais de 4 anos, ou seja, 2 biênios consecutivos. Mais de 2 biênios consecutivos. Um biênio é 2 anos, então não pode ficar mais de 2 biênios consecutivos, não pode ficar mais de 4 anos. É isso que está dizendo o parágrafo 3º. Então, com base no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei Complementar 17, com base nesse artigo aqui eu disse que o TRE, os membros do TRE ficarão como membros por 2 anos, no mínimo, tá? É um mandato de 2 anos. Ou seja, eles não vão ficar ad eternum lá no TRE. Aí o parágrafo 3º é tranquilo, né? Vamos para o parágrafo 4º para finalizar aqui esses parágrafos do 31. Veja bem. Os juristas que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral serão nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça mediante eleição pelo voto secreto. Isso aí também a gente já sabia, né? A gente já leu o artigo 120 da Constituição Federal e a gente aprendeu que o Tribunal de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, vai votar aí o nome de 6 advogados, vai fazer a lista de 6 advogados, vai enviar a lista para o Presidente da República, o Presidente da República vai escolher 2 desses 6 e esses 2 aí escolhidos serão membros do Tribunal Regional Eleitoral. Ok? Tranquilo. Agora, doutores, você já sabe o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º do artigo 31 e você já sabe o artigo 31, inciso 7. No entanto, o inciso 30, o artigo 31, ele tem 27 incisos. Você só aprendeu um. Agora vamos aprender mais os 26 restantes. Tá? Agora vamos fazer a leitura com bastante parcimônia sobre o inciso 31, sobre o artigo 31, inciso por inciso. Ok? Então, veja bem. Em matéria administrativa, compete ao Tribunal Pleno processar e julgar os procedimentos administrativos instaurados para apuração da incapacidade de magistrados. Aqui é o seguinte. Imagine que um desembargador ou um juiz complete aí 65 anos de idade e continue trabalhando, né? Só que esse juiz está muito debilitado, já tá com doenças graves, como por exemplo o Alzheimer, está com a doença do Alzheimer, está com outras doenças, não consegue nem andar direito, não consegue falar direito, não consegue proferir seus votos, não tem o necessário discernimento para entender a situação de cada processo e votar de acordo com as provas dos autos e de acordo com o direito e de acordo com a justiça, né? O juiz está muito debilitado por conta da idade, né, e das doenças que o atingiram, ou então o próprio desembargador aí com 65 anos e tudo mais. Perceba que, se você ler a Constituição Federal, artigo 40, 41 em diante, você verificará que o desembargador, o juiz, esses membros do tribunal, eles somente poderão ser aposentados de forma compulsória, de forma obrigatória, aos 75 anos. Tá? Então, assim, quando um juiz completa 65 ou um desembargador completa 65, ele não pode ser aposentado contra a vontade dele. Tá? Mas se esse desembargador ou esse juiz estiver muito debilitado, já estiver com Alzheimer, já estiver com doenças que o incapacite para o exercício da magistratura, aí, doutores, o Tribunal Pleno pode se reunir, né, aí, com base em um laudo médico, o Tribunal Pleno pode se reunir e decidir sobre a incapacidade desse magistrado, dizer se ele realmente está incapaz ou se ele não está incapaz. Ok? Quem vai decidir isso é o Tribunal Pleno, não é o presidente do Tribunal de Justiça, não, tá? É o Tribunal Pleno. Então perceba que o processo para declarar a incapacidade de um juiz ou de um magistrado ou de um desembargador, ele inicia no Tribunal Pleno, não é o presidente que decide, é todos os desembargadores que vão decidir. Tá. O inciso 1 não tem muita dificuldade.
Vamos para o inciso 2. O Tribunal Pleno é que vai aposentar os magistrados e os servidores da Justiça. Tranquilo, né? Isso aí também não tem muita dificuldade. O magistrado completou os requisitos para se aposentar, desembargador ou juiz. O Tribunal Pleno é que vai aposentá-lo. Não é o presidente do tribunal, é o Tribunal Pleno. Servidores do tribunal, quando eles forem se aposentar, o assistente judiciário, o analista, o oficial de justiça, o escrivão, todos eles, quando eles forem se aposentar, é o Tribunal Pleno que vai aposentar e não o presidente do tribunal. Beleza? Ok. E inciso 3. Aprovar a proposta orçamentária anual do Poder Judiciário Estadual. O que significa isso aqui? Isso aqui é a lei orçamentária, aliás, é a proposta de orçamento do Poder Judiciário para saber quanto que o Poder Judiciário vai gastar durante o ano e quanto que ele tem que receber de crédito em dinheiro para poder gastar. Quem vai dizer isso são os 26 desembargadores do Tribunal de Justiça, ou seja, o Tribunal Pleno. Okay? Aí, esse valor, vamos supor assim, o Tribunal de Justiça aqui vai gastar aqui tantos milhões. Então, temos que ter um crédito de tantos milhões para o ano de 2020, por exemplo. Aí, o que acontece? O Tribunal Pleno vai enviar essas informações para os deputados e aí os deputados vão criar uma lei, a lei orçamentária anual. E aí, em relação ao dinheiro que tem que ser enviado para o Poder Judiciário, eles vão saber mais ou menos quanto que deve ser enviado para o Poder Judiciário com base nessa informação que o Tribunal Pleno envia para os deputados. Por isso que o nome é proposta orçamentária. Tá? A informação orçamentária, no direito, chama-se proposta orçamentária anual. E aí essa proposta orçamentária anual vai ser aprovada ou não pelos deputados. Imagine o seguinte, o Tribunal de Justiça propõe lá que tem que ter 10 bilhões de reais para o Tribunal de Justiça em 2020. Essa proposta vai lá para os deputados e eles não vão aprovar essa proposta. Eles não vão aprovar essa proposta de valor tão alto. Ok? Eles vão aprovar uma proposta com um valor condizente aos gastos que o tribunal terá naquele ano. Então, por exemplo, vamos imaginar. O tribunal diz que vai gastar, 10 milhões de reais. 10 milhões de reais no ano de 2020. E aí envia uma proposta pedindo 10 bilhões de reais de orçamento. Os deputados vão indeferir, não vão aceitar isso. Não vão criar uma lei com crédito de 10 bilhões. Né? Vão criar uma lei com crédito aí aproximado dos 10 milhões, né? Que é o gasto que terá o tribunal durante o ano 2020. Deu para entender mais ou menos como é que funciona essa parte? Perceba que, como tem a ver com toda a estrutura do Poder Judiciário, a competência tem que ser do Tribunal Pleno, ele que tem que decidir, tá? Inciso 4. Veja bem o que está escrito no inciso 4. Compete ao Tribunal Pleno solicitar, quando cabível, a intervenção federal no Estado, nas hipóteses de sua competência. Beleza, então, a intervenção federal da União no Estado do Amazonas, ela pode ser solicitada e quem vai solicitar aí vai ser o Tribunal Pleno, que é o órgão máximo do Poder Judiciário do Amazonas. Vamos para o inciso 5. Veja bem, compete ao Tribunal Pleno organizar, mediante regulamento, os serviços de sua secretaria, os serviços do Conselho da Magistratura, os serviços da Corregedoria Geral de Justiça, o serviço da Vara da Infância e da Adolescência. Ó. Lembre que Vara da Infância e da Adolescência não existe mais, hoje é Infância e Juventude, tá? Os serviços do Tribunal do Júri, os serviços dos Juizados Especiais Civis e Criminais e os demais serviços auxiliares do Tribunal de Justiça do Amazonas, provendo-lhes os cargos por ato da presidência do tribunal na forma da lei. Então, lembre-se disso.
o Conselho da Magistratura, Corregedoria Geral de Justiça, Vara da Infância e da Juventude, Tribunal do Júri, Juizados Especiais Civis e Criminais e outros serviços auxiliares do tribunal, quem vai organizar cada um desses setores, cada um desses serviços, desses setores, será o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno que vai dizer o que cada um desses setores fará. Beleza, é o Tribunal Pleno que tem esse poder. Ou seja, os desembargadores, os 26 desembargadores é que organizarão esses serviços aí. Na verdade, isso aqui a gente já sabia, né? Lendo os outros artigos anteriores, nós verificamos que, na verdade, o Tribunal Pleno ele tem a competência de organizar esses setores aí. Não tem muita dificuldade no inciso 5 também, não. Vamos para o inciso 6, veja bem. Compete ao Tribunal Pleno regulamentar em caráter permanente, através de resoluções, os concursos de provas e títulos para ingresso na magistratura, de carreira e nos demais serviços auxiliares da Justiça. Perceba que o Tribunal Pleno ele pode dizer como é que vai funcionar os concursos públicos para juiz do tribunal, os concursos públicos para assistente do tribunal, os concursos públicos para analista do tribunal, os concursos públicos para oficial do tribunal. Ok. Tranquilo. Quem vai dizer isso aí, quem vai regulamentar essa parte aí do tribunal será o próprio Tribunal Pleno por meio de seus 26 desembargadores. Inciso 7. O Tribunal Pleno vai indicar por escrutínio secreto os magistrados, juízes de direito juízes de direito da capital, né, segunda instância, e os desembargadores, e também os juristas, os 6 advogados, os respectivos suplentes para a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Isso aqui a gente já estudou, né, no início do vídeo. Ok? Isso aqui é bem tranquilo também. Inciso 8. Compete ao Tribunal Pleno conhecer dos pedidos de remoção e permuta de juízes, bem assim dos serventuários de justiça. Então, imagine que um juiz quer sair de Apuí e quer ir para Coari. Quem vai regulamentar e quem vai dizer sim ou não desses pedidos será o tribunal. Aliás, na verdade, quem vai conhecer dos pedidos, apenas ter o conhecimento, é o Tribunal Pleno, mas não é o Tribunal Pleno que vai decidir. Tá? O inciso 8 está dizendo o seguinte, ó, o Tribunal Pleno pode até não decidir se a pessoa vai ser ou não removida, mas o Tribunal Pleno pode ter o conhecimento desses pedidos, desses juízes, desses servidores. Ok? Então, se um servidor, um assistente judiciário, um analista judiciário ou um juiz quiser sair de uma cidade e ir para outra cidade, o Tribunal Pleno terá o conhecimento desse pedido aí de remoção. Tranquilo? Remoção e permuta. Ok. Aí vem aqui, ó. Inciso 9. Conceder remoção e permuta aos desembargadores de uma para outra Câmara. Perceba que quando for juiz e servidor, aí o Tribunal Pleno ele não vai conceder, ele vai apenas ter o conhecimento que aquele juiz, aquele servidor pediu. Quem vai conceder é o presidente do tribunal. Agora, quando for uma remoção de um desembargador, aí não é o presidente do tribunal que vai conceder, que vai aceitar ou não. Vai ser o Tribunal Pleno, tá? Então perceba a diferença. Cuidado com essa diferença, tá? O Tribunal Pleno não tem competência para remover um juiz. Não tem competência originária para remover um juiz, tá? Quem vai remover o juiz será outro órgão. Agora, o Tribunal Pleno ele tem competência para remover um desembargador de uma Câmara para outra Câmara. Por exemplo, o desembargador é da primeira Câmara Civil, ele quer fazer uma permuta com um desembargador lá da quarta Câmara Civil. Pode? Pode, mas o Tribunal Pleno tem que decidir se será possível, se será aceita essa permuta. Tá? Beleza. Inciso 10.
Voltando aqui no inciso 8, no inciso 9, talvez a SESC poderia cobrar a seguinte informação: o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça decidirá de forma, em sua competência originária, sobre a remoção, decidirá sobre a remoção ou não de juízes. Certo ou errado? Errado, porque o Tribunal Pleno não vai decidir de forma originária. Tá? O processo de remoção de juiz não inicia-se no Tribunal Pleno. Agora, o processo de remoção de desembargadores, aí sim vai ser iniciado no Tribunal Pleno, tá? Beleza. Inciso 10. Aplicar sanções disciplinares aos magistrados, sem prejuízo das atribuições do Conselho da Magistratura. Então, o Tribunal Pleno, os 26 desembargadores poderão aplicar penalidades administrativas aos magistrados, aos juízes, seja desembargador, seja juiz do interior, seja juiz da capital, aos magistrados como um todo. Sem prejuízo, é claro, das atribuições do Conselho da Magistratura, porque o Conselho da Magistratura ele é formado por 5 membros, e esses 5 membros eles podem também aplicar algumas penalidades para os juízes, beleza? Tranquilo? Ok, então vamos estudar agora o inciso 11. O Tribunal Pleno tem competência para declarar a perda do cargo, ou então a remoção ou a disponibilidade de desembargadores ou juiz de primeiro grau, nos casos e pela forma prevista na lei. Então, preste atenção. Juiz da capital, juiz do interior, todos eles são juízes de primeiro grau. Então, todos os juízes poderão perder o cargo ou serem removidos, ou ficarem em disponibilidade por votação do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. Tá? Por votação do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. E também os desembargadores, os próprios desembargadores poderão perder o cargo ou serem removidos ou ficarem em disponibilidade por votação do Tribunal Pleno. Tá? Então aqui, perceba que o inciso 11, combinado com o inciso 8, deve ser lido, né? Os dois incisos devem ser lidos em conjunto. Então, aqui no inciso 8, o Tribunal Pleno vai ter o conhecimento dos pedidos dos juízes e dos servidores sobre remoção. Ok? Aqui no inciso 11, o Tribunal Pleno, eles vão decidir se os juízes perderão o cargo ou serão removidos ou serão postos em disponibilidades. Entenda essa perda de cargo, essa remoção e essa disponibilidade como penalidades, tá? Independentemente da vontade dos juízes. Então, aqui, no inciso 8, está falando conhecer dos pedidos de remoção. Imagina, o juiz de Apuí pediu para ir para Coari. O Tribunal Pleno não vai decidir nada. O Tribunal Pleno só vai ter o conhecimento desse pedido. Quem vai decidir isso será o presidente do tribunal. Por quê? Porque aqui quem está pedindo é o juiz está pedindo para ser removido. Agora, no inciso 11, o juiz não está pedindo para ser removido. O juiz, ele não pediu nada. Mas aí o Tribunal Pleno resolve aplicar uma penalidade para o juiz e retirar o juiz de uma cidade e colocá-lo em outra. É possível? A remoção pode ser um pedido do juiz ou a remoção pode ser também uma penalidade. Imagine que um juiz está causando muitos problemas na cidade. Os tribunais receberam inúmeras denúncias, comprovaram a verdade dos fatos, e aí os desembargadores do tribunal receberam diversas denúncias, comprovaram a veracidade dos fatos, e aí decidiram tirar o juiz daquela comarca para evitar os problemas e colocá-lo em outra comarca. Contra a vontade do juiz. Porque o juiz, quando ele toma posse no cargo de juiz, ele tem algumas garantias. Uma das garantias é exatamente não ser removido da cidade que ele mora, da cidade que ele estiver trabalhando como juiz. Essa é uma das garantias do juiz. Só que se o juiz cometer algumas irregularidades e tudo mais, causar diversos problemas na cidade, o Tribunal Pleno pode se reunir e aplicar a pena de remover o juiz daquela cidade, mesmo ele tendo a garantia. Porque essa garantia não é absoluta, não. Então entenda aí, pelo amor de Deus, o pedido de remoção, que é uma coisa, e a pena de remoção, que é outra coisa. Tá? Beleza.
Vamos para o inciso 12. Compete ao Tribunal Pleno decidir mediante resolução sobre a denominação de fóruns nas diversas comarcas. Isso aqui é tranquilo, né? Então vamos imaginar que o Fórum de Humaitá, o Fórum de Humaitá ele tem um nome. O nome do Fórum de Humaitá, se eu não me engano, é Fórum Tocandira Balbi, não sei do que lá. É o nome do fórum. O nome do fórum é esse. Fica de frente com o Rio, né? Eu trabalhei trabalhei 2 anos e meio lá nesse fórum. Enfim, o Fórum Tocandira, acho que é Tocandira, né? Tocandira Balbi, algo assim. Esse fórum tem esse nome, porque os 26 desembargadores do Tribunal de Justiça, na verdade antes eram menos, mas enfim, o Tribunal Pleno, por meio de seus membros, decidiu que o Fórum de Humaitá teria aquele nome. Imagine que hoje em dia o Tribunal Pleno decida mudar o nome daquele fórum. Pode também mudar o nome daquele fórum, sem problema, tá? Quem vai decidir isso é uma resolução do Tribunal Pleno. Beleza? Perceba, doutores, que todos esses incisos, inciso 1, 2, 3, até o inciso 12, tudo que inciso que a gente já viu, e todos os incisos que a gente ainda vai ver até o inciso 27, todos eles não tem nada a ver com resolver processo judicial, resolver problema de pessoas que não trabalham no tribunal, resolver problema do João e da Maria, né? Pessoas comuns. Não tem nada a ver com isso. Todas essas competências que eu estou mencionando têm a ver com o próprio Tribunal de Justiça do Amazonas, com o próprio Poder Judiciário. Ó. Fazer concurso para juiz, fazer concurso para servidor, isso aí tem a ver com o Poder Judiciário, isso aí tem a ver com as funções administrativas do Poder Judiciário. Por isso que todos esses incisos que eu estou lendo têm relação aí com a competência administrativa do Tribunal Pleno. Beleza? Ok. Vamos então agora falar sobre o inciso 13. Compete ao Tribunal Pleno organizar a lista para provimento de cargos de magistrados. Então, vamos imaginar que o cargo de magistrado será provido. Quem é que vai organizar essa lista para provimento desses cargos? Será o Tribunal Pleno. Beleza? Eu estudei com vocês em momentos anteriores que no Tribunal de Justiça do Amazonas existe o 5º Constitucional, né? Na verdade, o 5º Constitucional existe em vários... Se você ler a Constituição Federal, você vai verificar lá o artigo 94, né? 93, 94, por aí. Você verificará que alguns tribunais são compostos por membros originários do 5º Constitucional. O Tribunal de Justiça do Amazonas, o Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o TRF, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TRF, o TRT, o TST. Esses tribunais aí, eles serão compostos, uma parte dos membros desses tribunais serão membros originários do 5º Constitucional. O 5º Constitucional escolhe advogados com mais de 10 anos de experiência e promotores com mais de 10 anos de experiência. Okay? O STJ não é 5º Constitucional, o STJ é 3º Constitucional. Né? 1/3 dos membros do STJ serão ou advogados ou promotores, de forma alternada. E 1/5 do TRF, 1/5 do TJ do Estado, 1/5 do TJ do DF, 1/5 do TRT, 1/5 do TST, eles serão originários da carreira de advocacia privada, né, os advogados, ou da carreira do Ministério Público. E da carreira do Ministério Público de forma alternada, né? Ou primeiro de um, depois de outro, primeiro de um, depois de outro. Beleza? A gente já aprendeu tudo isso. Então, assim, quem é que vai organizar a lista para o preenchimento desses cargos aí de delegado, esses cargos aí
no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas? Quem é que vai organizar essa lista? Vai ser o Tribunal Pleno, beleza? O Tribunal Pleno que vai organizar essa lista. Eu não sei se você lembra, mas eu já até mencionei com vocês, por exemplo, no caso dos membros do Tribunal de Justiça do Amazonas. A OAB vai escolher 6 advogados e vai enviar essa lista sextupla para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, por meio do Tribunal Pleno, vai pegar essa lista de 6 advogados e vai transformar em 3 advogados, uma lista de 3 advogados. Ou seja, vai transformar a lista sextupla em lista tríplice. E vai enviar a lista tríplice para para o governador do estado, que é o chefe do executivo, e aí o governador do estado vai escolher dentre esses 3 advogados, vai escolher e vai dizer que aquele cidadão vai passar a ser desembargador do Tribunal de Justiça. A mesma coisa acontece nos casos do quinto constitucional originário aí do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, vai escolher 6 membros do Ministério Público e vai enviar essa lista para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça vai escolher 3, vai pegar a lista de 6, vai diminuir para 3. E aí, diminuindo a lista para 3, vai enviar a lista para o chefe do Poder Executivo, que é o governador. E o governador vai escolher e esse escolhido será nomeado para tomar posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Simples assim. A gente já viu tudo isso nos comentários anteriores, só fizemos uma pequena revisão. Então, assim, quem é que vai organizar essa lista aí vai ser o próprio Tribunal Pleno. Inciso 14, veja bem. O Tribunal Pleno vai aprovar as propostas de abertura de créditos adicionais ou créditos suplementares. Aí, aqui é mais ou menos o seguinte, imagine que o Tribunal Pleno ele enviou a proposta orçamentária, que a gente já tinha visto antes, e falou, eu vou precisar de 20 milhões para o ano de 2020. Aí quando chega em outubro de 2020, acaba a grana, acabou o dinheiro. Ou seja, vai precisar de mais dinheiro. Aí vai precisar do que o direito chama de crédito adicional ou crédito suplementar. E aí quem é que vai fazer a proposta de abertura de crédito suplementar? Vai ser o Tribunal Pleno novamente. O Tribunal Pleno vai pedir mais dinheiro, vai enviar para os deputados vão analisar se é possível e aí vão votar uma lei criando o crédito suplementar. É assim que funciona mais ou menos, tá? Então, por exemplo, se o Tribunal de Justiça precisar de mais dinheiro, não é o juiz lá, por exemplo, o juiz de Japuí, o juiz de Humaitá, o juiz de Manaus que vai pedir mais dinheiro para os deputados criarem a lei e vir mais dinheiro. Não! Quem vai pedir esse dinheiro aí vai ser o Tribunal Pleno, que é o órgão máximo de representação do Poder Judiciário no Amazonas. Beleza. Agora veja o inciso 15. Compete ao Tribunal Pleno conhecer da prestação de contas a ser remetida anualmente ao Tribunal de Contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão que auxilia o Poder Legislativo. Eu já disse para vocês, em momentos anteriores, que o Tribunal de Contas não é um órgão do Poder Judiciário. Não é. Tá? Ele é um órgão que auxilia o Poder Legislativo. Não é um órgão do Poder Judiciário. Grave isso, pelo amor de Deus, tá? Enfim, o Tribunal de Contas ele serve para fiscalizar as contas dos órgãos públicos. O Tribunal de Justiça é um órgão público do Poder Judiciário. Então, o Tribunal de Contas fiscaliza as contas do Tribunal de Justiça, tá? Verifica se o Tribunal de Justiça está gastando dinheiro à toa, verifica se o Tribunal de Justiça está gastando dinheiro com o que realmente deveria gastar. Beleza? O Tribunal de Contas que vai verificar isso. Controle externo que chama, né? Beleza. Quando o Tribunal de Contas pedir para o Tribunal de Justiça informar o dinheiro que foi gasto e com o que foi gasto esse dinheiro, né? Ou seja, prestar as contas, o Tribunal de Justiça vai dizer, gastei dinheiro com isso, recebi tantos, gastei com isso, recebi tantos, gastei com isso, recebi tantos, gastei com isso. O Tribunal de Justiça vai dizer isso para o Tribunal de Contas. Só que o Tribunal de Justiça também tem que informar isso para o Tribunal Pleno tomar conhecimento. Tá? Então, quando o Tribunal de Justiça envia
a prestação de contas para o Tribunal de Contas analisar, o Tribunal de Justiça também tem que informar essa prestação de contas para o Tribunal Pleno. Beleza? Perceba que o verbo aqui, ó, é conhecer. Então, o Tribunal Pleno ele tem competência apenas para tomar ciência, ter o conhecimento daquela prestação de contas. O Tribunal Pleno não vai decidir nada se as contas estão certas, se as contas estão erradas. Quem vai decidir se está certo ou se está errado é o Poder Legislativo. Simples assim, tá? Beleza? Inciso 16. Inciso 15, tranquilo, né? Vamos para o inciso 16. Compete ao Tribunal de Contas deliberar sobre pedido de informação de comissão parlamentar de inquérito. O que significa isso aqui? Comissão parlamentar de inquérito é uma comissão formada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado ou no âmbito de qualquer poder legislativo. Beleza? A comissão parlamentar de inquérito serve para investigar, mas quem vai investigar isso aí são os membros do Poder Legislativo. Investigar algum fato, alguma irregularidade, alguma coisa do tipo. Então, quando a comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, pede alguma informação do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça vai decidir se vai prestar essas informações ou não. E quem é que vai decidir? O Tribunal Pleno. Porque o Tribunal Pleno é o órgão máximo de representação do Poder Judiciário no Amazonas. Ok? Beleza, não tem muita dificuldade aqui nesse inciso 16, não. Vamos para o inciso 17. Ó, isso aqui é interessante. Compete ao Tribunal Pleno aprovar os modelos de vestes talares para os magistrados, os serventuários e os funcionários da Justiça. O que significa isso aqui? Significa dizer qual é a roupa que o juiz tem que vestir quando estiver trabalhando como juiz no tribunal. Ah, ele tem que vestir uma beca, não, ele tem que vestir uma calça jeans, não, ele tem que vestir isso, não, ele tem que vestir aquilo, não, ele pode vir de regata, não, ele não pode vir de regata, ah, ele tem que vir de gravata, ah, ele tem que vir de camisa social e tal. Quem é que vai dizer isso? É o Tribunal Pleno, tá? E o Tribunal Pleno já disse, o Tribunal Pleno disse que os desembargadores, os promotores, né, os servidores, os oficiais, eles têm que vestir uma beca, né? Aquela beca lá que é bem... Eu vou até colocar uma foto aqui só para descontrair um pouco. É muita teoria, né? É muita teoria que a gente estuda para concurso da área jurídica, né? Veja bem aqui a beca de juiz. Vou colocar aqui a beca de juiz para vocês relembrarem de como é que funciona essa beca aí. Olha aí a beca aí. Isso aí é o ministro Joaquim Barbosa com a beca dele. Tá vendo? A beca é a capa preta. Tá? Quem é que vai dizer se os desembargadores do Tribunal de Justiça serão obrigados a usar essa beca aí? Uai, quem vai dizer é o Tribunal Pleno. Tá? Por quê? Porque aqui no inciso 17 está escrito isso de forma expressa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa imagem, vou tirar essa imagem. Olha aí, ficou bacana até. A beca aí, ó. Esse aqui é o veste talar, né? Os vestes talares dos magistrados, juízes, desembargadores, né? Também os vestes talares dos funcionários da justiça, como o oficial de justiça, o escrivão, na hora que estiver lá numa sessão, né? Beleza? Ok, então os vestes talares são as roupas funcionais que os membros do Poder Judiciário e os servidores do Poder Judiciário serão obrigados a usar. Imagine, quer ver? Ó, só um exemplo, só dar um exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra imagem para tentar descontrair mais um pouco. Veja bem essa imagem aqui, ó.
Essa imagem eu acabei de encontrar no site do Google, tá? Essa imagem aqui dessa essa mulher aqui. Cadê? Veja só a roupa que essa mulher está vestindo. Ó. Vou colocar ela do lado aqui do Joaquim Barbosa. Veja bem essa mulher. Essa roupa que ela está vestindo, quem vai dizer é o tribunal pleno que vai dizer se ela tem que vestir essa roupa ou não. Ok? Quando ela estiver trabalhando para o Tribunal de Justiça, vamos supor que essa mulher seja uma desembargadora, né? Só um exemplo. Uma desembargadora do 5º Constitucional dos Advogados. Essa mulher, ela vai se vestir assim porque existe uma norma obrigando ela a se vestir assim, tá? Agora imagine, só para fazer a comparação aqui, vou colocar aqui um outro tipo de roupa. Cadê o outro tipo de roupa? Ah, esse aqui. Vou colocar aqui um outro tipo de roupa. Eu vou tirar a cara dessa mulher para tirar a cara dela para não ter nenhum problema, né? Agora imagine, doutores, preste atenção aqui, ó. Imagine que uma desembargadora, em plena sessão do Tribunal de Justiça, chegasse se vestindo dessa forma aqui, ó. Já imaginou? Já imaginou? O que é que o tribunal ia dizer? O tribunal ia recusar, ia falar, ó, Vossa Excelência vai ter que se trocar, não pode utilizar essa roupa aqui como membro do Tribunal de Justiça, não. Então, tipo assim, imagina, isso aqui é um juiz, isso aqui é um ministro do STF, isso aqui vamos imaginar que seja uma desembargadora, isso aqui vamos imaginar que seja uma desembargadora. Só que a desembargadora resolveu comparecer no tribunal com esse tipo de roupa. Esse tipo de roupa aqui, roupa casual, né? Ela não pode comparecer com esse tipo de roupa porque o tribunal pleno já decidiu que o tipo de roupa que deve ser usado nas sessões da justiça é essa roupa aqui. Beleza? Tranquilo? Ok, então espero que você tenha compreendido esse inciso 17, né? Não tem muita dificuldade aqui não. Eu vou deixar essas imagens aí, não vou tirar não. Beleza? Ok. Agora vamos para o inciso 18. Ah, só para título de esclarecimento. Eu não repudio uma mulher que se vista igual essa mulher aqui não. Eu acho até bacana. Agora, uma mulher não pode se vestir dessa forma no Tribunal de Justiça porque existe uma norma que proíbe ela de se vestir assim. Beleza? Então, esclarece o inciso 17, tá? Tome cuidado com esse inciso 17. Não é que a pessoa não pode se vestir que nem essa mulher. Não, ela pode. Ela vai pro shopping, se quiser se vestir assim, vai para outro lugar da vida dela, se ela quiser se vestir assim, beleza, o problema é dela. Não tem problema nenhum. Isso aqui é uma roupa comum, né? Roupa casual. Agora, se ela for para uma sessão como desembargadora do Tribunal de Justiça, aí ela não pode ir vestida desse jeito, tá? Irão barrar a entrada dela no tribunal. Tá. Vamos para o inciso 18. Veja bem. Compete ao Tribunal Pleno determinar a instalação de outros órgãos do Tribunal de Justiça, de comarcas, de varas, de juizados especiais civis e criminais e oficiais e de ofícios de justiça. Isso aí tranquilo também, né? Imagina, a gente já estudou lá o artigo que fala sobre o termo judiciário, o artigo que fala sobre o distrito judiciário, o artigo que fala sobre a comarca. A gente aprendeu lá no artigo 10 que se uma cidade ela não cumprir os 10 requisitos do artigo 10, são vários, né? Tem que ter um fórum, tem que ter uma cadeia pública, tem que ter uma casa para o juiz, uma casa para o promotor. Se
a cidade não tiver os 10 requisitos do artigo 10, essa cidade será um termo judiciário, não será reconhecida como sede de comarca. Então, essa cidade não vai ter juiz, não vai ter oficial de justiça, não vai ter diretor de secretaria, não vai ter nada dessas coisas, tá? Beleza. Aí, se essa cidade cumprir 2 requisitos, ela será um termo mais reconhecida como distrito judiciário. O que significa cumprir 2 requisitos? Significa ter um tabelião, um cartório extrajudicial e ter um juiz de paz para fazer casamento. Se a cidade tem um tabelião e tem um juiz de paz, então esse termo judiciário será reconhecido como distrito. A escadinha, né? Termo judiciário, distrito e comarca. Aí, com o passar do tempo, se essa cidade cumprir os requisitos do artigo 10, todos os outros 10 requisitos do artigo 10, aí essa cidade, além de ser reconhecida como distrito, ela passará a ser reconhecida como comarca. Aí ela vai ter um juiz, vai ter um oficial de justiça, vai ter um fórum e etc. Uma cadeia pública e tudo mais. Beleza? Ok. Quem é que vai instalar? Quem é que vai determinar a instalação das comarcas? É o Tribunal Pleno. Tá? E aí quem é que vai se direcionar para a cidade para inaugurar a comarca? Vai ser o presidente do tribunal ou um outro desembargador, se o presidente do tribunal não puder, designado pelo presidente do tribunal, o presidente vai designar aí outro desembargador, ou então vai designar qualquer juiz, o próprio juiz da cidade lá, né? Para inaugurar a comarca. A mesma coisa acontece com outros órgãos do Tribunal de Justiça, ou com varas, né? Vamos supor que a cidade de Humaitá tem 2 varas, vai inaugurar uma 3ª vara. Aí, também quem vai determinar a instalação vai ser o Tribunal Pleno. Juizados especiais civis e criminais, ofícios de justiça e tudo mais. Beleza? Quem vai determinar isso aí é o Tribunal Pleno. Agora vamos ao inciso 19. Estamos quase acabando, tá? Veja bem. Compete ao Tribunal Pleno apreciar e aprovar as súmulas de sua jurisprudência predominante. Isso aí, tranquilo. Isso aí é a jurisprudência, os casos decididos de forma reiterada pelo tribunal. O Tribunal Pleno pode criar súmulas de jurisprudência para obrigar aí os juízes do Tribunal de Justiça a decidir de acordo com o Tribunal Pleno. Beleza? Ok. Vamos ao inciso 20. Compete ao Tribunal Pleno decidir sobre a homologação dos resultados dos concursos realizados pelo Poder Judiciário. Então, imagine o concurso do Tribunal de Justiça para analista e para assistente que está acontecendo no ano de 2019 pela CESP. Quando a CESP publicar o resultado final, quem vai ter a competência para homologar esse concurso é o Tribunal Pleno do Poder Judiciário, ou seja, os 26 desembargadores. Não tem muita dificuldade aqui no inciso 20. Vamos para o inciso 21. Compete ao Tribunal Pleno decidir sobre a homologação dos inscritos nos concursos a serem realizados pelo Poder Judiciário também. Então, quando as pessoas fazem a inscrição, a banca divulga o nome de quem foi inscrito. Então, o Tribunal Pleno vai homologar essa lista de inscritos. Então, o Tribunal Pleno vai homologar a lista de inscritos no concurso. Depois que todo mundo fizer todas as provas, passar por todas as etapas do concurso, o Tribunal Pleno vai homologar o resultado final, a classificação final do concurso. Aí, após a homologação final do concurso, feita pelo Tribunal Pleno, aí o concurso vai ter o prazo de validade, vai ser iniciado o prazo de validade daquele concurso. Se for de 2 anos, aí o prazo de validade vai começar a contar de 2 anos. Então, por exemplo, o concurso do Tribunal de Justiça está acontecendo em 2019. Então, vamos supor que em maio de 2020 o concurso seja homologado, o resultado final seja homologado. A partir desse momento, o tribunal poderá nomear os aprovados. E o tribunal terá até o prazo de validade para nomear esses aprovados. Então, vamos supor que o concurso do tribunal seja de 2 anos. Então, em junho de 2020 foi homologado. Então, até junho de 2022, o tribunal terá esse prazo para nomear os aprovados. Se o tribunal quiser renovar por mais 2 anos, pode renovar até junho de 2024. Beleza? Aí, a partir de junho de 2024, se o tribunal quiser nomear mais alguém,
tem que fazer um novo concurso. É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, quem é que tem a competência para homologar? Tribunal Pleno. Não é, por exemplo, o juiz de Humaitá, não. O juiz de Apuí, não. O juiz de Tabatinga, não é ele que tem essa competência. O juiz de Manaus, não é o juiz de Manaus que tem a competência. Quem tem a competência para homologar concurso do Tribunal de Justiça não é nem o presidente do Tribunal de Justiça, tá? Quem tem a competência para homologar é o Pleno do Tribunal de Justiça. Simples assim. Beleza? Tá. Inciso 22. Compete ao Tribunal Pleno responder a consultas sobre matérias de interesse do Poder Judiciário, assim considerada previamente pela maioria de seus componentes. Então, vamos imaginar que alguém faça uma consulta, uma dúvida, queira tirar uma dúvida sobre matéria de interesse do Poder Judiciário. Então, essas consultas aí, ou dúvidas, serão respondidas pelo próprio Tribunal Pleno, desde que os membros do Tribunal Pleno decidam que aquela matéria da consulta é uma matéria de interesse do Poder Judiciário, tá? Inciso 23. Vejamos. Compete ao Tribunal Pleno tomar conhecimento das sugestões contidas nos relatórios da Presidência, nos relatórios da Corregedoria Geral de Justiça e nos relatórios dos juízes de primeira instância. Ou seja, do juiz da capital e do juiz do interior, né? O Tribunal Pleno apenas vai ter o conhecimento, vai ter ciência das sugestões feitas nesses relatórios pelo presidente do tribunal, pelo corregedor-geral do tribunal e pelos juízes aí da capital e do interior. Beleza? Não tem muita dificuldade também aqui nesse inciso 23, não. Inciso 24. Compete ao Tribunal Pleno declarar a vacância por abandono de cargo na magistratura e nas serventias da justiça. Então, imagine um servidor, um assistente judiciário ou um analista que faltar 50 vezes ao trabalho sem nenhuma justificativa. Não ficou doente, não ficou nada. Simplesmente ele faltou 50 dias consecutivos porque ele quis faltar. O que isso configura? Configura abandono de emprego ou abandono do cargo público. E aí o que vai acontecer? O Tribunal Pleno poderá declarar vago esse cargo dessa pessoa, beleza? Por abandono de cargo. A mesma coisa acontece com o juiz. O juiz não pode simplesmente abandonar suas funções e ficar em casa sem fazer nada, sem nenhuma justificativa. Agora, vamos imaginar que o servidor ou o juiz pegou uma dengue, que tem que ficar de cama até se recuperar e tudo mais, e aí ficou aí 50 dias com licença médica. Aí não, doutor, isso aí não vai ter abandono de cargo, porque ele não era a vontade dele se afastar. É a doença que impediu ele de trabalhar, beleza? Só que tem que ter o laudo médico, né? Beleza, vamos para o inciso 25. Compete ao Tribunal Pleno julgar as dúvidas que não se manifestarem em forma de conflito, em caso de distribuição, prevenção, competência de ordem de serviço e ainda dirimir as dúvidas das comarcas, dos órgãos dirigentes do Tribunal de Justiça, que é a presidência, a vice-presidência e a corregedoria, né? Dirimir as dúvidas dos desembargadores, dos juízes, dos serventuários e funcionários da Justiça, valendo como normativas as decisões tomadas. Ok? Então, o Tribunal Pleno tem essa competência aí para tirar as dúvidas das pessoas que suscitarem dúvida ao Tribunal Pleno. E quando o Tribunal Pleno decidir sobre essas dúvidas, essa decisão será uma norma, né? As outras autoridades deverão obedecer essa decisão do Tribunal Pleno sobre essas dúvidas, tá? Beleza, então. Imagine o seguinte, ó. Imagine que o presidente e o vice-presidente estejam em dúvida sobre uma competência
sei lá, uma competência para praticar o ato tal. O presidente não sabe se é competência do presidente ou se é competência do vice-presidente. Então, o que vai acontecer? O presidente e o vice-presidente pode suscitar uma dúvida, pode pedir para o tribunal pleno, para que o tribunal pleno diga como é que deve ser resolvida essa dúvida, se aquele ato é competência do presidente ou do vice. E aí o tribunal pleno vai decidir e essa decisão do tribunal pleno vai vincular todo mundo, beleza? Todo mundo do Tribunal de Justiça, tá? Beleza. Vamos para o inciso 26, o penúltimo inciso, quase chegando ao fim, né? Compete ao Tribunal Pleno exercer as demais atribuições estabelecidas em lei, estabelecidas neste Código, né, na Lei Complementar 17, no regimento interno ou em regulamento. Então, se alguma lei, algum regulamento prevê outras atribuições para o Tribunal Pleno, o Tribunal Pleno também poderá exercer essas atribuições. Então, perceba que os 27 incisos previstos aqui no artigo 31 são meros exemplos do que o Tribunal Pleno pode fazer. Se vier uma outra lei, se vier um outro artigo, se vier um outro dispositivo em regimento interno ou em regulamento prevendo outras atribuições para o Tribunal Pleno, o Tribunal Pleno poderá ter outras atribuições administrativas também. Beleza? Ok. Então, espero que você tenha compreendido esse inciso 26. Vamos para o inciso 27. Veja bem aqui o inciso 27. Compete ao Tribunal Pleno, em processo administrativo, deliberar, decidir sobre outros assuntos encaminhados ao presidente, desde que o Tribunal Pleno entenda escapar da competência daquele como órgão de decisão singular. Então, imagine que um processo vá parar na mão do presidente do tribunal, para o presidente do tribunal decidir. No entanto, esse processo aí, administrativo, se refere a uma matéria lá, alguma matéria. Beleza. Aí, o Tribunal Pleno entende que aquela matéria não pode ser decidida de forma isolada pelo presidente do tribunal. E, na verdade, deve ser decidida por todos os membros, todos os desembargadores do tribunal. Aí, nesse caso, esse processo deverá ser enviado para o Tribunal Pleno para que o Tribunal Pleno decida. Ou seja, o presidente não poderá decidir sozinho. O Tribunal Pleno vai ter que decidir em conjunto aí com todos os desembargadores. Beleza? É mais ou menos isso que funciona aqui, é mais ou menos dessa forma que funciona o inciso 27. Bom, já extrapolamos aqui o tempo, mas, infelizmente, estava previsto, né, esse excesso nos minutos aqui do vídeo, porque o artigo 31 é extenso, da mesma forma que aconteceu com o artigo 30, né? O artigo 30 é extenso, o artigo 31 também é extenso, mas, felizmente, nós já vimos todas as competências administrativas do artigo 31. Vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco eu volto para falar da competência administrativa recursal, né? No artigo 31 falamos da competência administrativa originária, ou seja, dos processos administrativos que são iniciados no Tribunal Pleno. Nos próximos encontros eu vou falar dos processos administrativos que se iniciam em outros órgãos, são julgados nesses outros órgãos, o interessado entra com o recurso e esse recurso deve ser analisado pelo Pleno, ou seja, competência administrativa recursal. Tá? Isso será visto no artigo 32 da Lei Complementar 17. Então fico por aqui, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo, até a próxima!